Próximo crime agora, tá? Crimes contra a honra, tá? Crimes contra a honra, um assunto que dispensa comentários também da relevância na prova. Então, os crimes contra a honra, eles estão lá no artigo 138 ao 145, tá? E envolvem os crimes de calúnia, difamação e injúria, tá? Lembrando que honra, ela pode ser subdividida em honra objetiva. Honra objetiva, basicamente, é a reputação social do indivíduo, é aquilo que a sociedade acha daquela pessoa, certo? Então, a honra objetiva, ela é protegida pelos crimes de calúnia, lá do 138, e difamação do 139, certo? Tranquilo? Só que eu também tenho a honra subjetiva, tá? A honra subjetiva é o que o indivíduo acha dele mesmo, tá? Ou seja, é a estima própria. E a honra subjetiva é protegida pelo crime de injúria, lá do artigo 140 do Código Penal. Tá? Fizemos na nossa aula de treino de questões uma questão muito boa sobre crime contra a honra, né? Muita gente confunde difamação, injúria e calúnia. Então vamos tentar desmistificar agora, principalmente para você não confundir nunca mais, tá? O que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria, tá? Primeiro, na calúnia, eu tenho lá no artigo 138, tá? Eu tenho a imputação falsa, tá? A imputação falsa de um fato definido como crime, tá? Então, o sujeito imputa falsamente à vítima um fato definido como crime. Então, aqui eu tenho um contexto fático, tá? Cuidado, que chamar de ladrão não é calúnia, você não está imputando um fato. Chamar de estuprador não é calúnia, porque você não está imputando um fato. Chamar de homicida, chamar de estelionatário, não é calúnia, porque você não está imputando um fato. Agora, se você disser que no dia tal o sujeito cometeu um furto, que ele subtraiu coisa alheia móvel, sabendo que isso é falso, sabendo que isso é mentira, aí eu tenho calúnia. Se você disser que o fulano de tal lá, no dia tal, cometeu um estupro contra uma mulher, sabendo que isso é falso, aí eu tenho crime de calúnia. Tá? Se você imputar falsamente que o sujeito cometeu um estelionato contra alguém, que ele obteve uma vantagem devida em detrimento da vítima, se valendo de fraude, por exemplo, nesse caso, eu tenho crime de calúnia. Tá? Então, aqui eu tenho a imputação falsa, ou seja, ele sabe que a vítima é inocente, por isso eu tenho uma imputação falsa, tá? Só que de um fato definido como crime. Cuidado, tá? Que aqui nós temos a observância do princípio da legalidade. Tá? Caluniar é você imputar um fato definido como crime. Imputar um fato definido como contravenção penal, não há crime de calúnia, porque não é fato definido como crime. Mas pode configurar o crime de difamação lá do 139 do Código Penal, porque é um fato ofensivo à reputação da vítima. Então, por exemplo, se eu sair por aí espalhando que o Nidal, ele explora jogo de azar aqui no CEISC, eu estou cometendo calúnia? Não, estou cometendo possivelmente uma difamação. Tá? Calúnia, imputação falsa, porque o sujeito sabe que a vítima é inocente, e a imputação falsa de quê? De um fato definido como crime. Então, vejam, aqui eu tenho um contexto fático. Né? Enfim, cuidado que chamar de estuprador, chamar de ladrão, chamar de homicida não é calúnia. Pode configurar injúria, porque isso é uma ofensa, é um xingamento, certo? Tranquilo? Qual que é o cuidado aqui na calúnia? Tá? Na calúnia, via de regra, cabe exceção da verdade. Tá? Então, o que é exceção da verdade? É um procedimento processual que o sujeito ele quer provar que aquilo que ele está imputando realmente ocorreu, que aquilo que ele está imputando não é uma mentira, e sim realmente ocorreu. Como assim? Tá? Eu saio por aí espalhando que o Nidal subtraiu
o meu celular. Certo? E aí o Nidal me processa, a juíza lá oferece uma queixa-crime contra mim. E eu falo, não, eu vou provar que o Nidal realmente subtraiu o meu celular. Qual que é o nome disso? Exceção da verdade. Se eu consigo comprovar que o Nidal realmente subtraiu o meu celular, eu tenho que ser absolvido dessa calúnia, porque aquela imputação minha, ela é verdade, certo? Tranquilo? Qual que é o cuidado aqui? Via de regra, cabe exceção da verdade. Agora, nos casos do 138, parágrafo 3º, não cabe exceção da verdade. Então, digamos lá, por exemplo, que o Nidal, ele foi já acusado desse crime de furto e foi absolvido com decisão transitada em julgado. E aí, eu saio por aí espalhando que ele subtraiu o celular, mas ele já foi absolvido, ou seja, tem uma decisão da justiça absolvendo o Nidal, inclusive com trânsito em julgado. Nesse caso, se o Nidal me processar por queixa-crime, eu não posso me valer da exceção da verdade, porque já tem uma decisão da justiça reconhecendo, enfim, que o Nidal, por exemplo, não cometeu aquela conduta que foi absolvido. Então, para evitar decisões contraditórias, decisões conflitantes, não cabe exceção da verdade. Também não cabe exceção da verdade, por exemplo, em crime ali imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Imagina, você comprovar lá que o chefe de governo estrangeiro, realmente não dá. Então, aquelas hipóteses do 138, parágrafo 3º, não cabe exceção da verdade.